Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Jesus, nessa noite, amém. Hoje a minha esposa não pôde estar aqui. Preguei da última vez aqui no ano passado, né? Em janeiro, acredito que foi. Trouxemos um grupo, né? Também de jovens. Hoje também seria feito assim, mas a chuva atrapalhou. A única remanescente foi a nossa irmã Ana Luísa, que veio, conseguiu vir. Até minha mãe iria vir, só que ela mora distante, então não pôde por conta da chuva. E agora, né, pastor? Temos mais um bebezinho, né? De um ano para cá, né? Deus nos concedeu a graça de gerarmos uma linda menina, né, Maia, e essa semana ela quase ficou internada com bronquiolite, então a gente tem que vigiar quando a gente sai com ela nessas mudanças de tempo. Então a Ingrid ficou lá, ainda deu uma benção pra gente, que ela falou assim: traz a Ana Luísa, porque hoje eu vou fazer uma janta especial, que até ela vai jantar aqui hoje. Então amém, aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo de número 7, a partir do versículo de número 12. Estava conversando com a Ana Luísa, quando estava vindo, que pregar aqui a gente fica um pouco nervoso, né? Que é ao lado do nosso professor, pastor Moisés, né? A qual nós temos muita estima. Então, pregar, né, pastor? Ao seu lado dá um pouquinho de nervoso. Se o senhor me colocar na geladeira, né, a gente fica... Né? Amém. Glória a Deus. Queridos, todos acharam? Amém. A partir do versículo de número 12, então, capítulo de número 7, versículo de número 12, que diz assim: Então, aconteceu o quê? O Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. 13. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou se eu ainda ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. 16. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Queridos, estamos diante de um livro histórico. Livro este que vai retratar o período da monarquia em Israel. Que período era esse? O período onde Israel foi governada por reis, por homens. Tendo em vista que sabemos que outrora, em outro tempo, Israel era governada por juízes. Juízes, homens de Deus, a qual o Senhor falava e eles enviavam um recado para o povo, só que o povo de Israel observou as outras nações e as outras nações eram governadas por reis, por homens. Então, a própria nação de Israel pede agora a Deus para que eles pudessem ser governados por um homem, por um rei. Deus usa agora o profeta Samuel e o profeta Samuel vai profetizar acerca daquilo que seria consequência por conta da petição do seu povo. Outrora, Deus agora levanta um homem chamado Saul. Você conhece essa história. Saul faz o que desagrada aos olhos do Senhor. Então, agora Deus passa o reinado de Saul para Davi. Davi, por um tempo, é perseguido por Saul, mas até a morte de Saul, Davi, ele não reina. Quando Saul morre, Davi assume o reinado. Uma história longa de erros, de acertos, de muitos mais acertos do que erros, ao ponto de Davi ser reconhecido como homem segundo
o coração de Deus. Então, isso deve ser respeitado por nós, até porque nenhum homem vai ter este título na Bíblia além de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O tempo de Davi chega ao final, e agora Davi está no seu leito, enfermo, prestes a morrer. Davi chama o seu filho Salomão, e a palavra de Deus a palavra de Davi para o seu filho é: Salomão, seja homem. Quando Davi ele diz isso para Salomão, Davi está dizendo: você vai assumir agora o reinado. Então, esta palavra que Davi traz para o seu filho não é na conotação sexual de ser homem que goste de mulher, não. Ele está dizendo: tenha caráter. Você vai assumir algo tão grande que é necessário ter caráter para conseguir, para acessar, para ter estrutura, para aguentar tudo aquilo que virá sobre a tua vida. Tentações, provações. Então você tem que ser homem para assumir tudo aquilo, o que Deus tem preparado para a sua vida. Aí a gente chega no capítulo de número 1. E no capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver uma informação que o escritor traz. E Deus, ele estava com Salomão. E Deus tornou Salomão extraordinariamente poderoso. Salomão foi alguém que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, para liderar Israel, para ser líder de um povo, para direcionar um povo para a vontade de Deus. Preste atenção, ele apenas não era um simples líder, mas ele era um homem direcionado por Deus para poder direcionar um povo. No livro de Êxodo, Moisés, ele vai estar apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, no deserto. E no deserto, Deus se revela para Moisés por intermédio de uma visão que era de uma sarça que ardia em fogo, mas essa sarça não se consumia. Deus chama agora Moisés, um homem que pastoreava as ovelhas do seu sogro, no deserto. Você lembra que Moisés vai liderar o povo de Deus e vai passar 40 anos, aonde? No deserto, direcionando aquele povo. Mas antes de liderar o povo, Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, de Jetro. Aquele tempo era um tempo de preparo para a vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés precisava entender e compreender, para o chamado de Deus ser estabelecido sobre a vida dele, ele primeiro precisava ser direcionado por um homem, quem? Jetro. Ser liderado por um homem, quem? Jetro. Por quê? Porque para eu liderar ou guiar alguém, primeiro eu preciso ser liderado e guiado por Deus. Porque um homem que não consegue ser liderado por outro homem, ele nunca vai ser liderado por Deus. Porque se ele não consegue ouvir a voz de um homem que está acima dele, que ele vê, que ele enxerga, ele nunca será submisso ao Deus que ele não vê e que ele não enxerga. Pastor, eu não entendi, eu vou explicar para você. É Deus dizendo: Deus tem algo grande para a sua vida, algo poderoso para a sua vida, mas primeiro ele vai te ensinar a ser liderado, primeiro ele vai te ensinar a ser servo, primeiro ele vai te ensinar a respeitar a autoridade que alguém tem sobre a sua vida, para depois ele te levantar, porque um homem que não escuta outro homem, nunca escutará a voz de Deus. As ovelhas de Jetro, ele guia pelo deserto, e as ovelhas de Deus, ele também guia pelo
deserto, porque eu nunca poderei guiar alguém por um caminho que eu nunca trilhei antes. Eu não posso falar sobre fidelidade se eu não sou fiel à igreja onde eu congrego. Eu não posso falar sobre vida com Deus se eu não tenho intimidade com Deus. Eu não posso falar de casamento se eu não tenho propriedade para falar de casamento. Eu não posso falar sobre liderança se eu não consigo ser liderado pelo pastor da minha congregação. Aí Deus está dizendo hoje para a minha vida e para a sua vida, que as aflições que Ele está permitindo você passar, que as adversidades que bateram na porta da sua casa, não são para te matar. São para quê, pastor? São para te ensinar a você guiar um dia alguém que estará passando pelo que você passa hoje. Deus está te ensinando. Então Deus levanta um homem direcionado por Ele, que é Salomão, para direcionar o povo. Porque eu nunca poderei direcionar alguém sem antes Deus me direcionar primeiro. Porque se eu não permitir que Deus me direcione, eu serei como aquele filho de Lucas, capítulo de número 15. Quem é este? É o filho que vai agora até o seu pai e vai desejar os bens do seu pai. Ele não queria ir embora da casa, ele queria os bens do dono da casa. No entanto que poucos dias depois o texto diz que ele vai embora. Ele tem os bens em suas mãos, continua na casa, só que poucos dias depois ele decide ir embora e gasta todos os bens do lado de fora, porque aquele jovem, aquele rapaz, ele queria na verdade estar na casa, só que ele não queria o governo daquele que liderava a casa. Ele gostava de ouvir as músicas da casa, ele gostava de quem estava ali na casa, só ele não queria o governo do dono da casa. Então ele queria os bens que o dono da casa poderiam dar nas suas mãos, mas ele não queria o que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Deus vai levantar um povo nesta noite, neste lugar, que é governado por Deus, que fala o que Deus manda, que faz do jeito que Deus quer, que dirige da forma que Deus ordenou, porque melhor escola é a casa de Deus para formar líder, porque líder não é formado do acaso, líder não é formado no de repente, líder é formado na casa do Senhor. Deus te levantou hoje aqui e Ele está dizendo: permita que eu faça em você, para depois eu fazer através de você. Logo no capítulo de número 1 do livro de 2 Crônicas, a palavra do Senhor vai dizer que Salomão vai oferecer sacrifícios ao Senhor, cerca de 1000 holocaustos. A Bíblia é clara, a Bíblia vai falar isso. 1000 holocaustos. E quando Salomão ele oferece esses 1000 holocaustos ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer que Deus vai aparecer para Salomão durante a madrugada. Por causa dos 1000 holocaustos? Não. Porque quantidade não move a mão de Deus. Deus não estava interessado na quantidade de sacrifícios que Salomão entregou para ele. Porque Deus não é interesseiro. Quantidade de oferta talvez impressione a quem está do nosso lado. Só que para Deus não é a quantidade da oferta que Salomão entregou, mas sim o nível da ousadia que ele teve para poder entregar algo para o Senhor. Pastor, eu não entendi
entendi, eu vou explicar para você. Não é sobre quantidade, mas é sobre o nível da entrega que Salomão teve diante do Senhor. Pastor, me explica, eu explico para você. É Deus dizendo para mim, Deus dizendo para você nesta noite, que o nível da nossa entrega ainda move o mundo espiritual ao nosso favor. Você não veio aqui à toa, você não veio olhar para mim, você não veio olhar para os pastores bonitos que estão aqui no altar, você não veio olhar para o irmão que está tocando o teclado, mas você hoje veio fazer algo que? Entregar a tua adoração, a exaltação, a honra, a glória para aquele que pode resolver o teu problema. Me dá um contexto bíblico para isso. Ana se levanta da mesa do sacrifício e agora corre para o templo, e ali ela entrega tudo que ela tem naquele altar. Ele olha para ela e depois de achar ela que ela estava embriagada, ele olha para ela e ele diz que o Senhor conceda a tua petição. Que é isso? O nível da entrega daquela mulher moveu o mundo espiritual em favor para ela, que Deus concedeu a petição daquela mulher. Mentira, pastor, me dá mais um contexto bíblico, eu dou sim para você. Paulo e Silas na prisão por volta de meia-noite, aprisionados, com seus corpos dilacerados, e de repente eles começam a adorar ao nome do Senhor, que a terra vai tremer, o cárcere vai se abrir. Que é isso? O nível da entrega daqueles homens vai mover o mundo espiritual. E profeticamente o Espírito Santo manda eu dizer para a igreja nesta noite, que o nível da tua oferta vai hoje abrir porta na tua casa, vai hoje entrar lá dentro daquele quarto, vai libertar aquele homem. Ele vai hoje naquele bar, ele tira aquele homem de lá, ele entra dentro de um centro espírita e tira o teu nome daquela oferenda, porque a tua entrega hoje está movendo o mundo espiritual. Eu não acredito nisso, pode acreditar, porque a igreja estava unida em oração, em fervente oração, como de repente, quando de repente eles estavam orando por Pedro, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, aí de repente lá dentro da prisão, um anjo aparece diante daquele lugar, tira Pedro daquelas prisões e leva Pedro novamente para a igreja, o lugar onde a igreja estava reunida. Pastor, não entendi isso. É para quem crê, porque para quem crê hoje, por causa da sua adoração, Deus está enviando anjos em lugares que o homem não consegue entrar, para libertar gente que o homem não consegue libertar. Está dizendo, por causa da tua adoração. No seu capítulo de número 2, nós vamos entender que Salomão, ele deseja construir um templo para o Senhor. E no capítulo de número 2 é o capítulo da aliança. Por quê? No capítulo de número 2, Salomão, ele agora faz uma aliança com o rei de Tiro. Por quê? Porque o rei de Tiro, Tiro, na verdade, era uma cidade composta de matérias-primas que eram excelentes para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor. Então Salomão vai até Tiro, até o rei de Tiro, e ali ele fala com aquele rei, novamente estabelecendo uma aliança entre Israel e entre Tiro. Quando eu leio isso, o Espírito Santo de Deus falou assim, anota isso. Porque Salomão define uma aliança com aquele rei. Porque Salomão entende que Deus entregou algo poderoso em suas mãos. Só que, para potencializar o que Deus entregou nas mãos dele,
ele precisava fazer aliança com quem também tinha a condição de elevar o nível daquilo que Deus botou nas mãos dele. Pastor, calma, eu vou te explicar, irmão. Eu vou te explicar. É Deus dizendo, eu te entreguei algo poderoso nas tuas mãos, mas dependendo de quem está ao teu lado no teu ciclo social, essas pessoas vão ter a capacidade de diminuir o que está na tua mão ou de potencializar o que está nas tuas mãos. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para você, comece a mudar o teu ciclo social, para gente que ora, gente que se consagra, gente que tem potencial de vida, gente que tem propósito, gente que tem vida com Deus, gente que tem intimidade, gente que tem azeite, para que você possa enxergar que aquilo que está sobre as tuas mãos vai passar a ser potencializado por Deus. Anda com quem ora para você ver o que acontece. Anda com quem tem intimidade para você ver o que acontece. Ama com quem ama a palavra para você ver o que acontece. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente diz assim, eu vou andar com fulano porque fulano está fraco para ajudar ele. Só que a Bíblia fala, como pode um cego guiar outro cego? A gente já está fraco, vai tentar segurar alguém que está mais fraco do que a gente, os dois vão cair junto. Aí Deus está dizendo, começa a mudar o teu ciclo social. Começa a levar as irmãs de consagração para dentro da tua casa para tu ver o que vai acontecer. Começa a levar profeta para andar contigo, para você ver o que acontece. Começa a andar com quem anda com Deus, para você ver que o que Deus colocou na tua mão vai ser potencializado. Deus manda dizer que 2023 é o ano dele potencializar o que ele colocou nas tuas mãos através do teu ciclo social. A babá de Mefibosete, quando a guerra chega, ela segura aquele jovem que por volta tem 7 anos de idade, né? Segura aquele jovem, aquela criança que já podia correr junto com ela, só que ela quer cuidar, aí ela pega ele no colo, e o que acontece? Cai ela e cai a criança, aleijando aquela criança. Porque é isso que acontece quando a gente tenta segurar quem pode correr com as próprias pernas. Isso não é individualismo, isso é autocuidado, porque tem hora que nós temos que entender que nós somos o nosso maior investimento, porque se você não está bem, você não pode ter propriedade para ajudar ninguém. É Deus dizendo, cuide de você primeiro, para depois você cuidar de alguém. Se levante primeiro, para depois você levantar alguém. Se estruture primeiro, para depois você dar estrutura para alguém. Mateus, no seu capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens. Aí 5 daquelas eram loucas, 5 eram prudentes. Aí as 5 loucas vão dizer assim, me dá um pouco do vosso azeite, para que não falte para a gente. Aí as outras 5 que eram prudentes dizem assim, não, por quê? Porque pode faltar para vocês e pode faltar para nós. Quando eu li isso, quando eu era menor, eu falava, essas mulheres são egoístas, porque elas podiam doar. Mas aí quando eu fiquei mais velho, com mais maturidade, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, não, meu filho, é porque intimidade a gente não compartilha, intimidade é única e individual. Tem gente que diz assim, vou para o céu porque minha mãe é pastora, vou para o céu porque meu pai é presbítero, vou para o céu porque meu tio é mulher de oração, mas intimidade é individual, cada um tem a sua. Deus hoje está te levantando para você se cuidar primeiro, para depois ele fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Noemi e Ruth, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que aconteceu com Noemi? Deus, através de Ruth, potencializou o que ele tinha através dela. E o que Deus fez em Ruth? Deus potencializou o que ele tinha através de Noemi. Elias e Eliseu, fica aqui. O Senhor sabe que aonde tu for, eu também irei. Então me pede o que tu queres, Eliseu. Eu quero porção dobrada do teu Espírito
sabe o que é isso? Deus potencializando o que Ele tem na vida de alguém através do relacionamento que Ele tem com outra pessoa. É Deus dizendo hoje, tem pessoas que temos que excluir da nossa vida, temos pessoas que temos que excluir do WhatsApp, das nossas redes sociais, e tem gente que a gente tem que trazer para perto, e você sabe quem você tem que jogar para fora, e você sabe quem você tem que trazer para perto. Então traga para perto hoje quem vai te fazer crescer, traga para perto hoje quem vai te fazer amadurecer, traga para perto hoje quem vai te fazer vencer. No versículo de número 9, do capítulo de número 2, Salomão ele vai falar acerca de alguns materiais que ele gostaria de ter para poder iniciar a construção. E ele diz assim, porque o que eu irei construir vai ser muito grande e magnífico. Quando o pastor falou sobre o tema da escola bíblica dominical, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu percebi que Deus me colocou no caminho certo para esta palavra. Porque quando Salomão disse que o que ele haveria de construir haveria de ser grande e magnífico, Deus deu um intelecto para Salomão para que ele pudesse compreender que se for para fazer algo para o Senhor, que façamos com excelência. Vamos nos reunir hoje com as irmãs da consagração, cada uma traz um lanchinho. Aí você atrasada, vai naquela padaria e traz aquele bolo dormido de R$7, mas é para o Senhor. O pastor te chama para trazer uma palavra devocional e chega no dia, tu abre a Bíblia, quando você chega aqui, mas está escrito, abra a tua boca que o Senhor te usará. Deus te colocou num grupo para liderar e tu não ajuda ninguém. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo para mim e Deus dizendo para você que se é para fazer algo para o Senhor, que façamos por excelência. Não compra aquele bolo dormido não, faz o bolo que eu sei que você sabe fazer. Corta ele no meio, bota aquele recheio, bota aquela cobertura bonita, ainda bota confete em cima, porque se é para fazer para o Senhor, faça com excelência. Se te chamaram para trazer uma devocional, fica a semana toda estudando aquela devocional, porque quando tu abrir a tua boca, o Senhor vai te encher e vai encher a casa com a glória dele, porque se é para fazer para ele, faça com excelência. Se te chamaram para poder trabalhar no grupo de louvor, para de faltar ensaio todo dia de ensaio e faça com excelência o que Deus te chamou para você fazer. Estude as notas, estude a canção, estude o tom vocal, estude o som do back, porque se é para fazer para o Senhor, por favor, faça com excelência. Porque ser bom no que faz não é pecado. Ser bom no que faz, entender que é bom no que faz, não é pecado. O que é pecado é você achar que você faz porque você tem alguma coisa de boa para fazer. Então você entender que você é bom, é você entender que o Deus que te chamou, te capacitou para aquela obra. Então para de falar, não, Deus vai aceitar isso, porque Deus não aceita qualquer coisa.
Gênesis, no seu capítulo de número 3, Caim vai ofertar agora dos frutos da terra, e Abel vai ofertar das primícias das suas ovelhas. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai se atentar para Abel e para a sua oferta. Olha que lindo, primeiro Deus, né, olha para o ofertante, depois para a oferta dele. Por quê? Porque Abel vai dar com excelência para o Senhor, e Caim vai dar qualquer coisa. Aí Deus está dizendo para mim hoje, para você, se é para pregar, estude até você pregar com excelência. Se é para cantar, estude para você cantar com excelência. Se é para liderar, se aperfeiçoe para você liderar com excelência. Deus hoje te faz um convite. Qual convite? O nível de excelência. Deus está te convidando para você hoje subir de nível e fazer o que ninguém nunca fez, liderar como ninguém nunca liderou, cantar como ninguém nunca cantou, pregar como ninguém nunca pregou, profetizar como ninguém nunca profetizou antes. Deus está nos chamando para a excelência. No capítulo de número 3 e de número 4, são algumas informações acerca do templo, do que acontecia no templo, de como Salomão foi instruído por Deus para poder construir este templo. E no capítulo de número 5, o templo ele já está formado, e agora a palavra do Senhor, no capítulo de número 5, vai dizer que Salomão decide levar a arca de Deus para dentro do templo. Preste atenção, a obra estava sendo feita por Salomão, a obra estava sendo arquitetada por Salomão, só que aí a obra foi completa por Salomão, só que Salomão entendia que a obra podia ser feita por ele, mas a obra não era dele. Então chama a presença para dentro do templo, porque foram as minhas mãos até que fizeram, mas é ele o dono de todas as coisas. Deus está te chamando para excelência, mas não deixa a excelência subir a tua cabeça, porque você só prega como prega por causa dele, você só canta como canta por causa dele, você só tem esse empreendedorismo de sucesso por causa dele, você só lidera este grupo por causa dele. É Deus dizendo: não basta ser bom, tem que ter a presença dele no meio também. Porque tem gente que é menino, né? Tem menino que acha que é por muito estudar a Bíblia. Não estou fazendo apologia à ignorância bíblica. Eu estou dizendo que tem gente que estuda a Bíblia, sabe a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sabe todos os vernáculos sagrados, sabe citar todas as leis da Torá, sabe basicamente tudo, só que quando pega o microfone, sendo quando vai falar para alguém, a gente não sente nada, a gente não consegue enxergar nada, a gente não consegue testificar nada do Espírito Santo. Por quê? Porque acha que é só conhecimento, mas só conhecimento sem intimidade com a palavra, com o dono da palavra de Deus, não significa nada. É Deus dizendo: estude, mas vai para o joelho também, faça seminário, mas volte a jejuar também, faça faculdade de teologia, mas faça propósito novamente também, porque Deus dizendo: você foi chamado para excelência, mas não esqueça da presença dele que faz a diferença. Traz a presença para o templo, porque eu posso até estar fazendo, mas o dono de tudo é Ele. E quando você entender que a receita do bolo, o ingrediente principal é a presença, coisas magníficas vão acontecer na sua vida. Eu conheço algumas pessoas, jovens, que cantam, que pregam, e eles não conseguem obter o resultado que eles desejariam ter.
Porque eles acham que ter a presença é ter resultados imediatos, resultados instantâneos. Eu cantei, mas ninguém chorou. Eu preguei, mas ninguém se converteu. Eu, quando fui lá trazer uma saudação, ninguém se levantou, deu glória a Deus, porque presença não é testificada por aquilo que a gente sente na nossa epiderme ou na nossa pele. Presença é sobre os frutos que a gente vai gerar para Deus. Deus não quer que a gente seja um fantoche ou que a gente seja aquelas pessoas que gostam de animar público, animador de público. Deus não te chamou para ser animador de público. Deus te chamou para ser um crente cheio da presença dele. E ser cheio da presença às vezes não vai te gerar foto no cartaz. Ser cheio da presença às vezes não vai te gerar palmas. Pelo contrário, ser cheio da presença às vezes as pessoas vão olhar para você e não vão dar nada para você, vão virar as costas para você. Mas presença não é sobre resultado exterior, mas presença é sobre fruto, e frutos eternos na presença de Deus. Deus está te chamando para ser um crente cheio da presença. Aí no capítulo de número 5, Salomão faz uma oração. E dentro desta oração, ele lembra muito do seu pai Davi. Talvez alguém olhe e diga assim: isso não é idolatria, não, não. Isso não é idolatria. O que é isso? Isso é legado. O que é legado? Legado é a disposição, presta atenção, é a disposição feita em testamento para poder dar algo para alguém. Então é a disposição feita em testamento, confirmada em cartório, que você está dando valores. Isso pode ser em dinheiro, mas nesse caso aqui não é em dinheiro, neste caso aqui são valores espirituais e valores que tangem respeito do caráter para alguém, que no caso este alguém é Salomão. Então quando Salomão ora, fala com Deus, ele fala muito a respeito do seu pai Davi, não porque Salomão idolatrava Davi, mas porque Salomão abraçou o legado que Davi deixou. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus não nos chamou apenas para sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver é vencer a morte. E Deus não chamou a gente para sobreviver. Porque sobreviver todo dia é ruim, né? Deus chamou a gente para viver. Porque viver fala em abundância, em abraçar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Davi foi alguém que errou, mas acertou mais do que errou. Então Davi foi alguém que viveu em abundância tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E por viver em abundância tudo que Deus tinha preparado para a vida dele, Davi deixou um legado para a sua posteridade, que foi Salomão. Aí Deus hoje nos reuniu neste lugar para dizer assim para a gente, que aquilo que Ele quer dar para a gente, viver é algo tão grande, tão poderoso, que isso não vai ficar só na gente, mas vai ficar em todo mundo que rodeia a gente também. É você morrer, mas a tua pregação não morrer, está viva na boca de alguém. É você descer a sepultura, mas as tuas orações ainda estão vivas na boca de alguém. É você padecer, mas alguém sempre lembrar de você, porque você não sobreviveu, você viveu, e viver isso em abundância, a ponto da gente encher quem está do nosso lado. Por isso que tem uma frase famosa que diz assim: quem tem legado não morre. E Deus está dizendo: te levantei para você ser um construtor de legado. Já viu aquela coisa que o mundo lá fora fala: quando tu morrer, vão te esquecer em 15 dias. Se tu morrer hoje, daqui a 3 anos, tua esposa arruma outro. Tem gente que é menos, né?
Só que Deus está dizendo para mim hoje, para você, que aquilo que Ele tem na tua vida não vai morrer depois da tua morte. Porque aquilo que Ele tem contigo vai ser eternizado em quem está do teu lado. É Deus dizendo: o teu filho hoje pode estar afastado, mas daqui a uns 20 anos ele vai estar pregando de Deus e vai estar dando exemplo sobre a tua vida, porque a minha mãe era mulher de Deus. Quando a minha mãe se ajoelhava, o céu se abriu. Talvez o teu filho está afastado hoje, mas daqui a 30 anos ele vai subir nessa tribuna e vai dizer: eu estou fazendo como meu pai fazia. É Deus dizendo: você não vai morrer, mas o que eu tenho sobre você vai ser eternizado sobre a vida da tua posteridade. Aí, Deus manda dizer hoje para a igreja que o teu filho não vai viver naquele bar, porque a unção que repousa sobre ti repousará sobre ele também. A tua família não vai morrer nas mãos do diabo, porque o que está sobre a tua vida descerá sobre a vida deles também. Você gerou pastores, você gerou missionária, você gerou levitas, você gerou obreiros, você gerou pregadores, e o que está sobre a tua vida será eternizado sobre a vida deles. Paulo, para aquele carcereiro, após as prisões se romperem, ele vira para aquele carcereiro e ele diz assim: se tu crê, será salvo tu e a tua casa. Aí talvez você olhe para mim e diga: o que esse menino sabe sobre salvação de casa? Eu sei que outrora eu me converti com 14 anos de idade, pastor Moisés, e aí lá na minha igreja Deus levantou um profeta, porque tem profeta na terra ainda, não tem, irmão? Aí Deus levantou um profeta e disse assim para mim: menino, eu te levanto como coluna da tua casa, e tu ainda um dia irá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Você entrava na minha casa, tinha um monte de vela. Em dia de finado tinha uma vela para cada morto na família. Tu entrava na minha casa, tinha um monte de imagem de idolatria a outros deuses, porque a minha mãe era idólatra, a minha mãe era fanática. Mas aí sabe o que Deus fez? Resgatou. Como? Ela pegou um folheto da Igreja Universal que dizia assim: não fazeis para vós imagens nem escultura, porque Deus é o único Senhor e Salvador. Sabe o que Deus fez? Salvou a minha mãe dentro daquele ônibus. Sabe o que ela é hoje? Irmã do ciclo de oração. Tem salvação para tua casa, tem unção para tua casa, porque o que tu gerou é do altar. Orevaia sudiome calasúria. O Espírito de Deus me impele a profetizar isso. Tem salvação e tem unção dobrada para tua casa.
Deixa aquele menino chegar tarde da noite em casa, porque o Espírito Santo só está dando corda para ele, porque vai ter uma hora que o Espírito Santo vai puxar, porque tu tenta convencer ele, mas o escritor da carta aos Romanos vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus está dizendo: deixa que eu faço o meu trabalho. Mas a minha família é toda espírita. Deus entra no centro de macumba se Ele quiser entrar. Deus entra dentro daquele quarto de rancor se Ele quiser entrar. Deus tira a veste branca de alguém se Ele quiser fazer. Deus tira a guia do pescoço. Deus tira a amarração do braço, porque Ele é Deus. Na calachúria da bambaraçaio, Deus manda dizer que estou entrando naquele centro lá e farei um reboliço naquele lugar. Manto de queime bambaraçúria. Enai chorevácia de cantarabia baracaio súria. Nasu choneca lavassúria baqueia sai. Ai chorevácia naia subier. Os céus hoje estão em movimento pela nossa casa. Os céus hoje estão trabalhando em favor dos nossos. Tu veio hoje aqui, mas aquele lá que está recebendo de Deus hoje. Ele pode adorar, irmão, pode adorar. Ele consagra o templo ao Senhor. No capítulo de número 5. Quando ele consagra, ele está separando para uso exclusivo do Senhor. Algumas pessoas dizem assim: Deus não habita em templo feito por homem. Só que este lugar é para uso exclusivo dele. Este microfone, uso exclusivo dele. Este altar, uso exclusivo dele. Então, quando nós estamos aqui, reunidos aqui, e quando também nós não estamos aqui, este lugar é separado e consagrado para ele. Moisés, Moisés, não te achegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu pisas é terra santa, terra consagrada, terra separada. Aí Deus está ensinando hoje para a gente a fazer isso com gente que a gente ama. Comece hoje a desautorizar o diabo de poder prender aquilo que na verdade você separou para o altar. Quando aquele menino estiver dormindo, quando o teu marido estiver dormindo, quando aquela menina chegar em casa, põe a mão nela, põe a mão nele e começa a separar e consagrar e colocar para uso exclusivo do Senhor. Diz: Senhor, não vai ser beberrão, vai ser pastor da tua casa. Senhor, não vai ser pagodeira, vai ser missionária da tua casa. Senhor, não vai ser um drogado, mas vai ser profeta. Separa para uso exclusivo do Senhor hoje. Se não mora na tua casa, separa em oração hoje. Porque você vai ver que aquilo que a gente separa para o Senhor é de uso e exclusividade dele. No capítulo de número 7, Deus ouve a oração de Salomão.
e o fogo desce do templo. Por quê? Porque houve quebrantamento. Quebrantamento gera poder. Quebrantamento gera unção. Quebrantamento gera renovo. Deus te chamou aqui para você começar a quebrar essa barreira que você mesmo construiu aí, para que ninguém veja as tuas fraquezas, para que ninguém veja as tuas necessidades, para que ninguém veja o como você é dependente. Você lembra? Paulo ele vai falar que nós somos vasos de barro. Por que de barro? Às vezes a gente olha para alguém que é cheio do poder de Deus e diz, fulano é vaso. Né? Irmã Ana é vaso. Porque a gente olha e vê a palavra vaso como um sinal de poder. Só que, na verdade, o autor escreve vaso de barro não por causa do poder, mas por causa da fragilidade do instrumento. Então, hoje, você veio aqui não porque você é forte. Eu estou pregando aqui não porque eu sou forte. A gente está aqui porque a gente é frágil. E se a gente não tiver em Jeremias 18 na mão do olheiro, a qualquer momento a gente pode quebrar. Só que quando a gente está lá em Jeremias 18, a gente pode até quebrar, mas o vaso ainda continua na mão do olheiro. Aí Deus está dizendo, tu é tão frágil que eu tenho que te trazer aqui quase todo dia da semana para dizer para você, continua se quebrantando, continua dizendo o quanto você é dependente, continua dizendo o quanto você precisa, porque toda vez que você se abre para mim, toda vez que você se derrama para mim, toda vez que você se quebra para mim, poder do alto é gerado sobre a tua vida, e é por isso que você permanece de pé. Tu pode não falar em mistério, mas tu tá de pé. Tu pode não pular, mas tu tá de pé. Tu pode não rodar, mas tu não se desvia por nada, porque tá descendo poder de Deus hoje aqui nessa noite. Finalizo agora. No capítulo de número 7, Deus firma uma aliança com Salomão. O que é uma aliança? Uma aliança é basicamente um contrato de fidelidade entre os aliançados. Não é verdade? Quem casou já leva aquele susto, né? Aceita fulano? Na saúde, aceito. Na riqueza, aceito. Na doença, aceito. Na pobreza, aceito. Até que a morte o separe, aceito. Quando Deus chama Salomão para esta aliança, Deus não está isentando Salomão de problemas. Porque Deus fala para Salomão, e se eu mandar chuva de gafanhoto? E se eu mandar doença sobre o povo? Mas toda vez que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Sabe o que Deus está falando ali? Para Salomão, a aliança que eu faço contigo não lhe isentará de problemas em sua vida, e nem na vida do povo. Mas a aliança que eu faço contigo, escute bem, a aliança que eu faço contigo está te dando condição perpétua de ter a minha presença ao teu lado. Lembra de Elias na caverna? O brado de Deus para Elias é: Elias, o que tu fazes aqui, não ali, porque eu olho para a irmã e digo assim: irmão, o que tu fazes aí? Porque isso mostra que eu estou longe dela. Mas quando eu falo: irmão, o que tu fazes aqui? Isso mostra que eu estou do ladinho dele. É Deus dizendo para a gente hoje: na tribulação ele vai estar com a gente, no fogo ele vai estar com a gente, nas águas tempestuosas ele estará com a gente, na fornalha ele estará com a gente. Ele não nos isentará de problema, mas não faltará a presença dele em nossa vida.
está te forjando nestes problemas que sobreveio sobre você. Mas você pode perceber e que nenhum desses momentos Ele te deixou sozinho. Quantos entenderam esta palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.